Ler um livro costuma ser uma coisa bem inofensiva, né? Com certeza. Bem passiva. Exato. Quando a gente abre um manual técnico ou, sei lá, um romance clássico, a expectativa é só absorver aquilo ali. É basicamente engenharia de informação. Aham. A gente lê e pronto. Os olhos passam pelas palavras, a mente tenta reter os conceitos e a gente espera que algo sirva para a vida prática. Mas a relação é sujeito e objeto. O livro fica ali, inerte, e nós somos os agentes. Sim, essa é a regra geral. Só que os textos que a gente vai analisar hoje na nossa imersão, eles prometem algo radicalmente diferente. A fonte sugere que ler esse material não é como ler um manual sobre eletricidade, mas, cara, é como colocar o dedo direito na tomada. Nossa, essa imagem é muito boa. Pois é. A proposta é que o texto não seja apenas lido, mas que ele, de forma ativa, leia e reconfigure a mente humana de dentro para fora. Então, certo, vamos desempacotar isso. Essa analogia da tomada é perfeita para a gente abrir a discussão. E olha, antes de mergulharmos nos detalhes, eu acho fundamental a gente estabelecer o nosso tom de imediato para quem nos escuta. Concordo. É bom deixar tudo muito claro. O nosso objetivo nesta imersão não é, de forma alguma, fazer um sermão religioso, tá? Tampouco estamos aqui para validar dogmas ou tomar partidos políticos ou teológicos. Sim, a gente é totalmente neutro aqui. Exatamente. A nossa missão é dissecar as fontes fornecidas e reportar de forma imparcial, rigorosa e até bem curiosa o que o material de origem propõe. E tem muita coisa para explorar aí. Tem mesmo. Vamos explorar a estrutura filosófica, psicológica e literária desses textos. A ideia é entender a mecânica por trás dessa afirmação de que escritos milenares podem funcionar como uma ferramenta ativa para renovação mental e equilíbrio emocional diário. Perfeito. A gente quer entender o como e o porquê esse material afirma ter um impacto prático tão absurdo. Porque, vamos ser sinceras aqui, prometer uma reestruturação da mente é algo muito ousado. Extremamente usado. Para entender essa tal energia ativa, a gente precisa voltar para as raízes etimológicas que as fontes apresentam, né? Porque se a gente vai falar de uma ferramenta cirúrgica de renovação mental, precisamos saber do que ela é feita. E pelo que eu entendi lendo as fontes, não estamos falando só de tinta no papel. Definitivamente não. A base de toda essa estrutura conceitual começa no idioma original. O material cita o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que descreve a palavra como algo vivo e eficaz. Tá, vivo e eficaz. Mas em português isso soa meio, não sei, poético. Exato. Em português e na maioria dos idiomas modernos, a gente perde muito da carga original. No grego antigo, a fonte aponta que o termo traduzido para palavra é logos. Ah, o famoso logos. Esse mesmo. E logos não significa só um aglomerado de letras, sabe? Um vocabulário. Ele representa a razão divina, a expressão viva e estruturante da mente do próprio Criador. É a lógica fundamental que organiza o caos. Caramba! Então a gente já sai totalmente do campo daquele livro inanimado pegando poeira na estante. O conceito aponta para uma arquitetura de pensamento mesmo. Completamente. E aprofundando um pouco mais, o material detalha a palavra vivo, que vem do grego zal. Zanzon. O que isso muda na prática? Muda que esse termo não descreve algo que foi ligado na tomada. Descreve algo que possui vida autossustentável em si mesmo. Não precisa ser animado por fatores externos para funcionar. Entendi, é uma energia própria. Sim, e somado a isso, temos o termo para eficaz, que deriva de energias. E, bom, é fácil notar que é daí que tiramos a nossa palavra energia. Ah, faz todo sentido. Energis, energia. Exato. Significa algo operante, cinético, que inevitavelmente causa transformação onde toca. A tese central da fonte é que o texto não é inerte, é uma energia espiritual que interage direto com a cognição humana, com as emoções e com a vontade. Tá, mas é que eu, como mediadora, preciso fazer uma pausa e questionar a mecânica disso. Manda. Se a gente está lidando com caracteres impressos numa página ou pixels numa tela de celular, como exatamente a fonte descreve que isso penetra nos nossos pensamentos? É uma
Ótima pergunta. Porque ouvindo você descrever soa quase como um tipo de terapia cognitivo-comportamental milenar disfarçada de teologia, sabe? O texto propõe uma mudança física no cérebro ou é só uma metáfora bonita? O que é fascinante aqui é que a fonte realmente descreve um processo que tem paralelos gigantescos com a psicologia moderna, tipo a neuroplasticidade. Sério? Eles vão tão longe assim? Vão, mas com uma camada adicional. O material argumenta que não se trata apenas de uma melhora humana superficial. Não é sobre pensar positivo para ter um dia melhor. O texto introduz um outro conceito grego crucial, citado em Romanos 12:2. E o que esse texto diz? Ele orienta a pessoa a não se conformar com os padrões atuais do mundo, mas a ser transformada pela renovação da mente. E a palavra grega para essa transformação é metamorfô. Uau! De onde vem a nossa metamorfose, claro? Aquela imagem clássica da lagarta virando borboleta. Precisamente. É uma mudança completa de essência e forma, de dentro para fora. Não é vestir uma roupa nova sobre hábitos velhos. E o que exatamente sofre essa metamorfose, segundo o material? O alvo principal dessa metamorfô é o que os gregos chamavam de nous. O nous abrange o intelecto, a percepção, a bússola da consciência. Tá, e como o texto age nesse nous? A fonte detalha que pensamentos crônicos, tipo ansiedade ou inferioridade, criam verdadeiros sulcos na mente, né? Caminhos viciados. Aham, a gente fica reagindo sempre do mesmo jeito. Isso. E a exposição contínua a esse logos atua, alisando esses sulcos velhos e esculpindo novos. O resultado descrito é a libertação de padrões mentais tóxicos. Como se fosse uma cirurgia mesmo. Exato. A palavra atua como um bisturi intelectual que separa o que é pensamento nocivo, alimentado pelo medo, do que é um propósito real. Fico impressionada em ver como eles mapeiam isso de forma tão estruturada. Certo, uma vez que essa transformação do intelecto começa a acontecer, onde isso bate primeiro na vida prática? Como assim? Porque, entender a teoria do bisturi mental é excelente. Mas como isso se traduz no mundo real? Na fila do banco, no ambiente de trabalho? Pelo que eu li no material, o impacto mais imediato acontece na construção da identidade, não é? Sem dúvida alguma. A fonte é categórica ao apontar que o ser humano moderno vive num estado de crise crônica de identidade. A gente está sempre se perguntando quem somos, qual o nosso valor quando ninguém está olhando. Exato. E para explicar como a palavra resolve essa lacuna, o texto faz algo interessante. Ele nos leva do grego para o hebraico antigo. Ah, a gente muda de idioma agora. Sim. Especificamente para o Salmo 119, versículo 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. E o termo usado ali para palavra não é mais logos, é dabar. Peraí, a gente estava falando de grego até agora com logos. O que esse salto para o hebraico com o dabar muda na equação? É só um sinônimo cultural ou a mecânica da coisa muda? Muda substancialmente. Olha só, enquanto o logos foca na razão estruturante, tipo projeto arquitetônico divino, o dabar traz a ideia de uma fala ativa que gera realidade física. Fala ativa. Como assim? Na mentalidade hebraica, falar é fazer. Quando essa fala ativa, o dabar, é depositada no lev, que é traduzido como coração. Mas coração no sentido romântico. Não, nada romântico. No hebraico antigo, o lev representa o centro absoluto de comando das emoções, do intelecto e da vontade. Quando o dabar entra no lev, ocorre uma redefinição das fundações de quem a pessoa é. Entendi. Então, se eu for usar uma analogia, o logos seria a planta do arquiteto e o dabar seria o martelo construindo a casa no centro das emoções. Perfeito. A planta e o martelo. Essa distinção é fenomenal e, lendo as fontes, eu vi que elas fazem um contraste muito afiado entre a vida com e sem essa prática. Sem essa âncora ativa, a identidade humana fica parecendo um algoritmo de rede social, sabe? Como assim um algoritmo? Constantemente se remodelando com base no estímulo externo que está em alta no momento. Se quem está ouvindo a gente recebe elogios, o valor sobe. Se enfrenta uma crítica, desmorona. Ah, sim. A pessoa vira refém. Realizar o dabar no leve, a identidade fica blindada. Exatamente. O equilíbrio emocional se torna robusto porque a direção passa a ser puramente interna.
O indivíduo para com aquela busca frenética por validação externa, né? Aham. Tira o peso dos ombros. E passa a se ancorar no que a razão divina já estabeleceu. É transferir o senso de valor das mãos do acaso para algo imutável. E o material fala de uma ação diária muito específica para cimentar essa identidade, que é a prática de declarar versículos em voz alta. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Sim, a declaração é fundamental. Mas, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo por um segundo. Fica à vontade. Qual é a fronteira entre essa prática de declarar versículos e aquela positividade tóxica ou aquele velho auto-engano? Não é só tentar convencer a própria mente de que tá tudo maravilhoso num dia em que, na verdade, tudo tá dando errado? Essa é uma distinção vital que o texto faz. Se a gente conectar isso com a psicologia, a diferença entre a afirmação positiva e essa declaração do texto é a fonte da autoridade. A autoridade. Explica melhor. A afirmação positiva tradicional geralmente se baseia em tentar inflar uma autoconfiança que já está frágil. É baseado no eu. Eu sou bom, eu consigo. Sim, que às vezes não se sustenta na primeira crise. Exato. A fonte argumenta que quando alguém vocaliza esses textos milenares, a pessoa não está tentando fabricar um sentimento reconfortante do nada. Ela está fazendo o quê, então? Dentro dessa lógica, ela está alinhando a própria mente com uma verdade externa, cósmica, que é inalterável. Não é sobre o quanto ela confia nela mesma, mas sobre concordar em voz alta com uma autoridade superior. Ah, muda o eixo da força. Muda tudo. E o material defende que essa externalização verbal recalibra o cérebro, gerando uma segurança emocional que resiste à realidade brutal do dia a dia. Tá, peguei a visão. Identidade firme e ancorada é uma fundação maravilhosa quando o mar tá calmo. Mas e quando a tempestade chega sem aviso? As tempestades sempre chegam. Imagina uma terça-feira à tarde. Um chefe manda aquele e-mail super passivo-agressivo exigindo algo impossível. Ou rola um conflito sério em casa. Como esse sistema lida com o calor de um conflito emocional imediato? É o teste de fogo. Porque, uma espada cerimonial longa e bonita não serve de nada quando a briga é corpo a corpo na trincheira. Uma excelente colocação. E é exatamente aí que o texto introduz uma nova camada tática. E adivinha? O vocabulário muda radicalmente de novo. Lá vamos nós para os termos gregos. A fonte nos leva para o livro de Efésios 6,17, que chama a palavra de Deus de a espada do Espírito. A palavra grega usada para espada aí não é a rompaia. Rompaia seria aquela espada gigante, pesada, de 2 mãos. Essa mesma. O termo escolhido no texto é machaira. Machaira. Que é aquela lâmina curta, tipo um punhal, desenhada especificamente para o combate próximo. Perfeitamente. Isso indica que a aplicação não é para discussões teológicas distantes, mas para o choque direto de emoções e pensamentos intrusivos. Combate corpo a corpo mental. Isso. E o detalhe mais revelador, a palavra grega para a palavra nesse versículo sobre a espada, não é mais o logos. Não é logos? É o quê? O termo usado é rema. Rema. Tá. Qual é a diferença operacional entre logos e rema nesse cenário de crise com o chefe ou na família? A distinção é a precisão. O logos é toda a expressão divina, a verdade universal, o livro inteiro. É o arsenal inteiro. Tá, a base militar toda. Isso. O rema, por outro lado, é a palavra específica, a munição exata trazida à memória consciente e declarada por exato momento de crise. Ah, entendi. É o trecho cirúrgico sacado do arsenal para desarmar uma bomba emocional específica que está prestes a explodir. Deixa eu ver se consigo visualizar a mecânica disso. Imagina alguém da nossa audiência lidando com um ataque de ansiedade súbito no meio da madrugada. Cena bem comum hoje em dia. O cérebro entra naquele ciclo de ruminação, projetando os piores cenários, e o instinto físico é o pânico puro. O que seria usar essa machaira, esse rema, na prática? Porque não dá para simplesmente inventar sabedoria no meio de um ataque de pânico, né? Segundo a lógica da fonte, é exatamente por isso que o arsenal precisa ser construído antes da crise. Na paz. Isso. No momento de ansiedade extrema, em vez de deixar a mente rodando o roteiro do medo em loop, a pessoa saca uma palavra rema. Um versículo específico que ela já guardou. Exato. Ela recruta um versículo sobre paz ou soberania que ela meditou previamente, quando estava calma, e declara intencionalmente contra o ciclo do medo. É um contra-ataque cognitivo. Perfeito.
A ansiedade diz que tudo vai dar errado amanhã. O rema entra cortando esse pensamento com uma verdade estabelecida. Então, basicamente, a genialidade da prática é permitir que a gente deixe de ter uma mera reação emocional, onde somos reféns do estresse, e passe a ter uma resposta espiritual calculada. Exatamente. A diferença entre reação e resposta. É a diferença entre o susto que faz alguém travar e o treinamento tático que faz a pessoa respirar e agir com clareza na crise. Ganha-se controle mental. A vitória descrita pelo texto não é a ausência mágica do problema financeiro. A verdadeira vitória é manter o controle interno durante o caos, usando esses fragmentos como defesa ativa. É uma mudança de paradigma completa. Tá, a gente tem a fundação da identidade para os dias normais e a lâmina curta para as crises agudas. Mas a maior parte da vida não é feita de ataques de pânico ou epifanias existenciais. É verdade, a rotina é bem menos dramática. A maior parte da vida é só aquela neblina constante de decisões cotidianas, como organizar finanças, aceitar o emprego, ter paciência com cansaço, como manter a disciplina para navegar essa neblina sem bater o carro. As fontes abordam essa neblina usando outra metáfora clássica, lá no Salmos 119 e 105. Diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os pés. E tem sutileza linguística aí também. Sempre tem. O texto original usa a palavra hebraica ner. Ner significa uma lâmpada portátil, de alcance curto. Ele não usa a palavra or. Que seria o quê? Or seria uma iluminação vasta, tipo a luz do sol, que ilumina tudo de uma vez. Então, o que tudo isso significa para a tomada de decisões na prática diária? Significa que a fonte lida com a realidade. O material propõe que a palavra raramente vai mostrar o mapa de toda a existência de uma vez só. Não tem spoiler do futuro? Não. Ela não vai mostrar como a vida vai estar daqui a 15 anos, só para aliviar nossa ansiedade de controle. Ela atua como um nê, um foco de luz concentrado no próximo passo, oferecendo sabedoria para a decisão imediata de hoje. Olha, é como dirigir numa estrada cheia de curvas, à noite, com uma neblina pesadíssima. Os faróis do carro não mostram o destino final lá na frente. De jeito nenhum. Mas eles mostram os próximos 10 metros com clareza suficiente para manter o carro na pista. É viver um passo bem iluminado de cada vez. Excelente imagem. Mas claro, para garantir que esses faróis continuem acesos, as fontes dão um guia prático de meditação e disciplina. É, porque transformação não rola por osmose, né? Exato. Existem passos claros para incorporar isso na rotina. Eu vi que eles detalham 3 ações fundamentais. E isso levanta uma dúvida muito comum. Porque estabelecer o hábito da leitura diária vira fácil aquela promessa de ano novo que morre em fevereiro. É o que mais acontece. Como o material sugere que as pessoas mantenham essa constância sem virar só mais um item exaustivo na lista de tarefas? O primeiro passo foca em mudar a perspectiva sobre o que a leitura realmente é. A orientação é manter um contato diário, mesmo que breve. Para não tesar. Isso. E a justificativa não é bater ponto religioso, mas volta para o conceito de Zal, de vida orgânica. O material cita Mateus 4,4, dizendo que nem só de pão viverá o ser humano. Ah, a ideia de alimento. Sim, o argumento é que o cérebro e o espírito precisam de sustento calórico constante, igual ao corpo. Se a gente pula refeições, fica fraco, irritadiço. Fica sem energia para lidar com a vida. Da mesma forma, a ausência do contato diário com esse logos gera uma desnutrição interna, que abre a porta para a ansiedade que discutimos antes. É alimento primário, não tarefa extra. E, pelo que vi, não é tentar bater recordes de leitura. O passo 2 do guia orienta a separar pelo menos 10 minutos de meditação profunda num único versículo. Qualidade superando quantidade. Exato. Não é ler 3 capítulos correndo no ônibus. É pegar uma frase, dissecar o significado e substituir medos antigos por aquela nova verdade. É um processo intencional. A imersão num texto só permite que ele desça para o leve, para o centro de comando. E isso nos leva ao terceiro passo, que é o filtro de decisão diário. Como funciona esse filtro? Antes de qualquer escolha no dia, responder uma ofensa, gastar dinheiro, mudar de carreira, você faz uma pausa e pergunta: isso está alinhado com a luz do próximo passo que eu recebi?
Uma pausa para desativar o piloto automático. Exatamente. Acionar uma resposta baseada na sabedoria adquirida, não no instinto. É um sistema notavelmente bem amarrado. A recompensa não é uma vida mágica sem boletos, mas uma clareza mental gigante, menos colisões nas decisões e uma paz profunda no lugar da ansiedade. Para sintetizar toda essa imersão, o material defende que o texto não é um artefato histórico para estudo, mas um projeto vivo para ser absorvido. Sem essa prática metódica, a pessoa corre o risco de passar a vida inteira apenas reagindo. Reagindo aos traumas, às manchetes caóticas do dia a dia, às flutuações da economia. Aos próprios humores. Isso. Literalmente sobrevivendo de susto em susto, sendo empurrado pelos eventos. Em vez de moldar esses eventos. Contudo, ao incorporar ativamente essa estrutura, compreendendo logos, internalizando o Dabar na identidade, sacando o Rema na crise e usando Ner na neblina, o indivíduo passa por uma transição monumental. Ele vira o capitão do próprio barco. Exato. Ele deixa de ser um passageiro impotente e passa a governar a própria cognição e o próprio destino. É absolutamente fascinante observar como a fonte constrói essa engenharia de transformação mental profunda a partir de raízes linguísticas antigas. Não promete um mar sem tempestades, mas entrega um sistema operacional inabalável. Bem isso, um controle consciente de dentro para fora. E isso nos leva de volta ao gancho da tomada que abriu nossa conversa. A gente viu como as fontes argumentam que textos milenais, quando lidos e declarados ativamente, têm o poder de reestruturar emoções e curar a ansiedade moderna pela raiz. É um poder cirúrgico. E todo esse detalhamento nos obriga a parar e fazer uma pergunta muito desconfortável para o pessoal que está ouvindo. Lá vem. Se o consumo intencional e focado dessas antigas palavras carrega o potencial para causar esse nível de impacto construtivo na nossa psique, qual é o verdadeiro tamanho do estrago invisível que a gente está permitindo nas nossas mentes todos os dias? Nossa, é de pensar mesmo. Com essa avalanche de vídeos, discussões vazias e notificações que a gente consome passivamente no piloto automático. O que será que a gente está deixando reescrever o nosso intelecto enquanto rola a tela sem pensar? Fica a reflexão para a gente continuar investigando.